como é que está esse mapa geopolítico, né? Porque o mercado hoje fica um tanto monotemático nas questões relacionadas à China, mas até em conversas antes do evento a gente tem visto que não é só isso, né? Enfim, queria começar ouvindo bastante do seu ponto de vista e depois eu e a Paula a gente traz as perguntas, pode ser? Claro. Não, Thiago, eu acho que essa conexão entre geopolítica ou geoeconomia, né, e o funcionamento dos mercados, talvez hoje ela tenha o seu momento mais impactante desde o final da Segunda Guerra Mundial. Né? E você sabe que os historiadores, os sociólogos, os economistas, os geopolitólogos, eles às vezes gostam de resumir um grande período da história utilizando uma palavra ou uma frase. Né? John Kenneth Galbraith falava em era das incertezas. Né? O Alan Greens falava em era da turbulência. Fareed Zakaria agora, né, um âncora muito famoso da CNN, também um analista geopolítico, acabou de lançar um livro chamado A Era das Revoluções. Né? Mas tem um conceito que está muito em voga, que eu acho que ele abraça bem esse cenário que você descreveu, que é de um historiador da Universidade de Colômbia, chamado Adam Tooze. E ele chama o cenário atual de um cenário de policrise. 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 O termo não é novo, né? Quer dizer, o Edgar Morin, né, um grande pensador francês, já tinha formulado esse tema no passado, muito relacionado a crises ambientais, mas o Adam Tooze deu uma repaginada, e quando você quebra a molécula da policrise, o que você vê lá dentro é ainda os resquícios daquela que foi a mais grave crise, né, sanitária no mundo, desde a gripe espanhola do século passado, né, a Covid-19. Muitos acham que no futuro, né, e no futuro não muito distante, nós não falaremos mais de pandemia, mas falaremos de hominidemia, ou seja, riscos relacionados à saúde de natureza viral ou de natureza de bactérias, que são tão presentes que logo, logo a gente deve passar por um outro túnel escuro, como aquele que a gente atravessou desde aquele momento em que surgiu esse vírus em Wuhan, na China. Então a ideia é mais uma vez que nós estamos nos relacionando, né, com uma série de pandemias seriais que tem nos deixar muito preparados e, obviamente, com os efeitos sociais e econômicos que nós todos tivemos que conviver durante esse período. Aí você tem um outro elemento da policrise, que é o ano de 2020, por exemplo, foi um ano de extraordinária retração do PIB global, talvez no seu conjunto um ano tão delicado quanto foi o ano de 1929, né, e a série de anos que se seguiram com a Grande Depressão dos Estados Unidos, né, um fenômeno que a gente conhece bem, e que demandou de agentes econômicos respostas monetárias e fiscais, todas muito hipertrofiadas. Né? Quer dizer, você tem um período de largesse fiscal muito grande nas economias do G20, né? Grandes gastos públicos, grande volume de subsídio, grandes processos de transferências, né? E isso gerando efeitos macroeconômicos interessantes. Né? Os recursos entram na economia, os recursos não sabem para onde ir, acabam se direcionando para os ativos que eles conhecem, então vão para a bolsa de valores, vão para o mercado imobiliário, você tem uma supervalorização por vezes artificial desse tipo de ativos, para não mencionar também na grande expansão monetária. Né? Hoje, de cada 6 dólares em circulação, um não existia há apenas 24 meses. Então, um grande período de largesse fiscal, de largesse monetária. E talvez o terceiro elemento dessa policrise é aquilo que a gente poderia chamar de uma recessão geopolítica. Né? E dentro da recessão geopolítica você tem três vetores aí muito fragmentários, ou seja, você tem no Oriente Médio esse conflito que tem o Hamas no epicentro, e que infelizmente tem um potencial de se alastrar para além de Palestina e Israel. Você tem a mais grave ameaça ao equilíbrio no coração da Europa, desde o final da Segunda Guerra Mundial, que é o conflito na Ucrânia. Eu, há alguns meses, tive uma conversa com o professor Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial,
ele estava lá em Genebra e dizendo o seguinte: puxa, Marcos, é inacreditável, né? Mas há mais ou menos 1h30, 2 horas de avião de onde nós estamos, transcorre uma guerra entre tanques. Uma coisa que já se imaginava superado durante muito tempo. E você tem o terceiro elemento dessa recessão geopolítica, que é uma grande competição, uma corrida, que muitos, como o Neil Ferguson, né, o grande historiador, chamam de uma Guerra Fria 2.0 entre o Ocidente e a China, ou entre os Estados Unidos e a China, né? E a gente sabe mais ou menos o que é uma Guerra Fria. É uma espécie de força gravitacional que acaba imantando diferentes atores. Então, esse é mais ou menos aquilo que a gente poderia chamar de um conjunto de policrise. Eu não diria que esses são os fatores predominantes, porque no subsolo, nas estruturas, há também umas 3 ou 4 dinâmicas em movimento, que são todas muito interessantes, todas pendularmente carregam risco e oportunidade, mas que podem significar grandes coisas para o Brasil e para o mercado brasileiro. A primeira delas, Tiago, que é realmente muito impactante, é que se você levar em consideração que hoje nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo, né, e você utiliza os dados do PNUD, né, ou das Nações Unidas, de projeção de aumento populacional para os próximos 20, 25 anos, há uma projeção que mostra que quando a gente chegar em 2050, né, ou seja, quando você estiver ancorando o Macro Summit, não 2024, mas 2050, haverá no planeta Terra 10 bilhões de habitantes. Ou seja, nós vamos passar por um acréscimo líquido de 2 bilhões de pessoas num período de 25 anos. Aí muita gente diz o seguinte: poxa, mas a taxa de natalidade está caindo no Brasil, está caindo na Europa, né, as populações estão diminuindo. Isso é verdade. Se você passar pela primeira avenida em Nova York, em frente ao prédio das Nações Unidas, você vai contar 194 bandeirinhas. Nesse período, nesses próximos 25 anos, você vai ter decréscimo populacional em 185 países. Mas terá aumento populacional em 9 nações. E esse aumento será de tal forma robusto que gera esse aumento líquido de 2 bilhões de pessoas no planeta. Ou seja, onde é que você vai ter aumento populacional no mundo? Na Índia, que, aliás, neste ano passado de 2023, acabou superando a China como o país mais populoso do mundo, no Paquistão, na Indonésia, nos Estados Unidos, e os outros 5 países são países da África subsaariana: Uganda, Tanzânia, Etiópia, Nigéria e Congo. Aliás, apenas para curiosidade, né, de quem participa desse summit, em 2050, de cada 4 pessoas no mundo, uma será africana. Então, há um vertiginoso, né, um aumento populacional muito significativo. Eu gosto sempre de utilizar essa imagem, né, porque a gente fala 2 bilhões. Bom, o que isso significa? Significa que, como naquele filme Independence Day, né, que de repente chegavam umas espaçonaves com os ETs malignos que davam um tiro na Torre Eiffel, davam um tiro no Big Ben, etc., é como se nesses próximos 2 anos, nesses próximos 25 anos, você tivesse uma nave espacial daquela que vem e despeja sobre o mundo uma nova Rússia. 150 milhões de pessoas. De repente vem uma outra nave espacial e despeja no mundo um novo Estados Unidos. 350 milhões de pessoas. E aí vem uma nave bem grande e deposita no mundo uma outra China, 1,5 bilhão de pessoas. Isso é o que significa 2 bilhões. Então, essa dinâmica está em curso. Agora tem uma outra dinâmica muito interessante, que é o seguinte: se você lê as cartas do tarô, do Fundo Monetário Internacional, ou da Mackenzie, ou do Goldman Sachs, ou do Banco Mundial, ou de quem quer que seja, você perceberá que as projeções de crescimento para a economia global serão muito menos resultado da expansão econômica do G7, tá certo? Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Canadá, e muito mais o resultado da expansão econômica daquilo que eu gosto de chamar de E7, as 7 maiores economias emergentes: China, Índia, Brasil, Indonésia, Arábia Saudita, Turquia e México. Ou seja, a fatia, né, de crescimento, as forças que moldarão, impulsionarão a demanda global estarão muito mais no mundo hoje dito emergente do que no mundo hoje dito avançado.
Então, quando você tem essa coincidência entre grande crescimento econômico dos emergentes com crescimento populacional, veja o caso da Índia, por exemplo, crescendo 7% ao ano todo ano, e uma população já de 1,5 bilhão, a partir de uma renda per capita de $3.000, o que você tem no mundo? Quando há digamos assim, uma ascensão tão dramática num espaço tão curto de tempo, a partir de um patamar de renda tão baixo, as pessoas comem mais. As pessoas consomem mais energia e há um maior investimento em infraestrutura. Então, ainda que você habite no mundo das tradicionais vantagens comparativas ricardianas, esse cenário que se descortina é um cenário muito interessante para o Brasil. Né? Porque nós temos vantagens muito importantes em cada uma dessas áreas, inclusive na chamada transição para a economia verde. Então, isso está acontecendo, faz o jogo da polioportunidade com a policrise, e é acompanhado de dois outros fatores que eu acho que são muito importantes. Um deles é o redesenho das chamadas cadeias globais de produção. Não é isso? Nós nos acostumamos no mundo em que uma bola de vôlei era desenhada na Alemanha, o couro sintético dela vem da Tailândia, a cola vem da Malásia, a bola é montada na China, ela passa por uma embalagem feita nas Filipinas, ela é transportada até o seu mercado de destino por uma empresa norueguesa, a contabilidade está acontecendo na Irlanda, quem faz a campanha global da bola é uma agência de publicidade no Brasil. Então, nominalmente, até que essa bola de vôlei ela pode ter lá Made in China. Mas ela é Made in the World. Ela é o resultado de um processo, de uma conversa que, aliás, nós já tivemos, um processo de globalização profunda. E o que a gente está vendo agora é um processo, algo de desglobalização e algo de reglobalização. As coisas estão se redesenhando. Né? Há uma migração de atividades manufatureiras que tiveram durante muito tempo sediadas na China, muito disso está indo para a Índia, muito disso está indo para o México, muito disso pode vir para o Brasil. Então isso está acontecendo no mundo. Tem uma outra dinâmica assim, muito forte que está acontecendo, que por falta de uma expressão melhor eu estou chamando temporariamente de a metamorfose do talento. Né? Talento significa a sua vocação individual, do ponto de vista corporativo o talento é o seu core business, e do ponto de vista nacional, o seu talento é a sua vantagem comparativa. Né? Me parece que nesse contexto de quarta revolução industrial, indústria 4.0, inteligência artificial, essas noções tradicionais implodiram e elas estão sendo ressignificadas. Então nós estamos falando de um mundo em que os médicos entendem de métodos quantitativos, os engenheiros entendem de poesia, os poetas entendem de ler contrato, as empresas do agronegócio são também empresas de satélites, as empresas de satélites também são empresas de tecnologias preditivas, os países de combustível fóssil se tornam grandes destinos de entretenimento ou de inovação. É um pouco esse mundo da metamorfose do talento que a gente está vivendo. Então, enfim, eu acho que é um pouco para aí que a gente está caminhando. É um mundo que tem muito de geopolítica, tem muito de geoeconomia, as coisas ficaram pequenas. Me parece que o jogo de cartas está sendo distribuído e esse jogo de cartas redistribuído traz uma mão boa para o Brasil.